Sermão do Monte, capítulo 14, parte 4. O sal da terra. Eles nunca são vistos a enviar resoluções à corte imperial, a fim de que isto ou aquilo fosse providenciado. Não, isso jamais pode ser detectado nas atividades da Igreja, segundo os moldes neotestamentários. Assim sendo, estou sugerindo que o crente deve atuar como o sal da terra em um sentido muito mais individual. Ele age dessa forma através de sua vida como indivíduo e através do seu caráter, simplesmente por ser o homem que ele é, em cada esfera na qual porventura se encontre. Por exemplo, um grupo de pessoas pode estar conversando de alguma maneira menos digna. Subitamente, um crente aproxima-se do grupo e imediatamente a presença dele surte um determinado efeito. O crente não profere nenhuma palavra sequer, mas prontamente as pessoas modificam a sua linguagem. Destarte, ele já estará agindo como sal. Já estará controlando as tendências humanas para a putrefação e para a poluição. Basta-lhe ser um crente, portanto, através de sua vida, de seu caráter e de seu comportamento em geral. Já estará controlando aquele mal que se manifestava entre aquelas pessoas. Assim atua o crente, em cada esfera da existência e em cada situação da vida. Ora, o crente pode fazer isso não somente em particular, em seu próprio lar, em sua oficina ou escritório, ou onde quer que esteja no momento, mas também na qualidade de cidadão do país onde vive. É aí que essa distinção se reveste de particular importância, pois todos tendemos por passar de um erro extremo para outro em algumas dessas questões. Existem aqueles que dizem: sim, você está com a razão. Não, faz parte das atribuições da Igreja. Como Igreja, ficar intervindo nas questões políticas, econômicas e sociais desse mundo. O que quero dizer é que o crente jamais deveria ter algo a ver com esses particulares. O crente não deveria manifestar-se quanto às suas preferências políticas, nada deveria ter a ver com o controle dos problemas da sociedade. Entretanto, para mim, isso também não passa de uma falácia, pois o crente, na qualidade de indivíduo como cidadão de algum estado, precisa interessar-se por essas coisas. Pensemos em determinados grandes homens, como o conde de Shaftesbury, além de outros, os quais, na qualidade de crentes e de cidadãos em particular, muito trabalham em conexão com os Factory Acts, leis trabalhistas, na Inglaterra. Pensemos igualmente em William Wilberforce e tudo quanto ele realizou no terreno da abolição da escravatura. Na qualidade de cidadão de um país qualquer, faz parte de nossos deveres agirmos como cidadãos e assim atuarmos como o sal atua, posto que indiretamente quanto a muitos aspectos dessa vida. Porém, isso é algo muito diferente da própria Igreja imiscuir-se nessas atividades. Alguém poderia perguntar: por que você estabelece tais distinções? Seja-me permitido dar resposta a essa indagação. A tarefa primária da Igreja consiste em evangelizar e pregar o Evangelho. Consideremos a questão pelo seguinte prisma: se a Igreja cristã de nossos dias desperdiça quase todo o seu tempo denunciando o comunismo,
Parece-me que o principal resultado disso é que os comunistas não se inclinarão por dar ouvidos à pregação do Evangelho. Se a Igreja fica sempre a denunciar algum segmento particular da sociedade, ela estará fechando as portas da evangelização àquele segmento. Todavia, se adotarmos o ponto de vista do Novo Testamento sobre essas questões, teremos de acreditar que os comunistas também têm uma alma que precisa ser salva, exatamente como a alma de quaisquer outros indivíduos. Por ser um pregador do Evangelho e representante da Igreja, o meu dever é evangelizar a todas as variedades de classes de homens e mulheres. Contudo, no instante mesmo em que a Igreja começa a intervir nas lides políticas, sociais e econômicas, ela já começou a atrapalhar-se, a entravar-se quanto à tarefa evangelizadora da qual foi incumbida por Deus. A partir desse momento, ela não mais poderá dizer que não conheço a alguém segundo a carne, e assim sendo, estará pecando. Permita-se ao crente individual desempenhar seu papel de cidadão e que pertença a qualquer partido político que for de sua preferência. Isso é algo que só ao indivíduo cabe decidir. Todavia, como igreja que é, a Igreja não pode intrometer-se e nem preocupar-se com tais questões. Nossa tarefa consiste em pregarmos o Evangelho, apresentando a mensagem de salvação a todos os homens. Graças a Deus, os comunistas são passíveis de conversão e de salvação. A Igreja compete preocupar-se com o pecado em todas as suas manifestações, e o pecado pode ser tão abominável em um capitalista quanto é em um comunista. Pode ser tão abominável em um rico quanto o é em um pobretão. E pode manifestar-se em todas as classes, em todos os tipos e em todos os agrupamentos humanos. Uma outra maneira através da qual opera esse princípio pode ser à vista no fato que, após cada grande despertamento e reforma que tem havido no seio da Igreja, a sociedade inteira tem podido colher os benefícios daí advindos. Basta que se leiam as narrativas de todos os grandes reavivamentos, e isso pode ser constatado. Por exemplo, no reavivamento que teve lugar sob a liderança de Richard Baxter em Kidderminster, não somente foram reavivados os próprios membros das igrejas, mas também inúmeras pessoas que viviam no mundo converteram-se e passaram a engrossar as fileiras da igreja. Outros sim, a vida inteira daquela cidade foi afetada, e assim o mal, o pecado e os vícios puderam ser postos sob controle. Isso aconteceu não porque a igreja estivesse denunciando essas coisas, não porque a igreja tivesse persuadido os homens do governo a tomarem decisões parlamentares, mas antes, devido à pura influência exercida por crentes individuais. As coisas sempre ocorreram dessa forma. Assim sucedeu igualmente nos séculos 17 e 18, bem como no princípio desse nosso século, no avivamento que houve nos anos de 1904 e 1905. Os crentes, pelo simples fato de serem crentes, influenciam a sociedade de maneira quase automática. Podem-se colher provas desse fato tanto nas Escrituras quanto na história da Igreja. No Antigo Testamento, após cada reforma e revivamento, houve esse benefício geral estendido à sociedade.
Consideremos igualmente a Reforma Protestante e ali descobriremos de imediato que todos os aspectos da vida diária foram por ela afetados.